49 anos. 49, vai fazer 50 anos de pastorado vem. ano que vem. E é professor, escritor de comentários bíblicos, além de apresentador na RTM Brasil. Então, os ouvintes enviam as perguntas e nós respondemos. A gente não fez assim, não disponibilizou para que a igreja fizesse a pergunta para a gente ter certeza da resposta. E também porque a resposta vai ter a ver um pouco com a mensagem que será ministrada aqui. Sim. Mas a pergunta de hoje, pastor e professor Itamir Neves, é: todos os planos e sonhos que tenho vêm de Deus e podem se concretizar se eu correr atrás deles? É uma pergunta realmente muito interessante. Então, uma afirmação nessa pergunta é uma afirmação muito delicada. Todos os sonhos que nós temos vêm de Deus? Aí eu faço a pergunta, vem de Deus? Será que vem de Deus mesmo? Ou será que você se alimentou mal durante a noite ou quase no final da noite? Você está com o estômago meio trabalhando e tal, e aí você vem, tem sonhos, ou então teve um problema durante o dia com alguém, e aí você sonha e sonha com aquela pessoa. Será que os sonhos vêm de Deus? Necessariamente não. Deus se manifesta para nós, e se manifestou para nós durante toda a nossa existência humana, de várias maneiras. E uma das maneiras também foi se manifestar através de sonhos. Nós temos, por exemplo, a história de José. Sim. Era o sonhador. Os irmãos não gostavam muito dele, não, porque ele sonhou algumas coisas lá que os irmãos não gostaram muito, não. Mas então Deus se coloca, muitas vezes, dessa maneira. Lá no livro de Atos, a gente encontra Paulo também tendo visões ou tendo sonhos para mostrar exatamente o caminho pelo qual ele devia andar. Mas eu penso que temos um versículo lá em Provérbios, eu já tinha selecionado esse versículo aqui, porque eu mais ou menos sabia qual era a pergunta. E aí, se você quiser anotar aí, Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, pertencem os sonhos, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então eu creio que nós temos que entender o seguinte: Deus tem planos para as nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que planejar sempre pensando que Deus está sob o controle. Se você é um cristão, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus e de fato Ele é Senhor da sua vida, então significa que você tem obediência a Ele. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, por exemplo, Tiago é um livro de palavras bem diretas, bem ordeiras, bem imperativo. Ele usa muitos imperativos nos 4, 5 capítulos que ele tem. E eu lembro agora, eu lembro de um versículo muito importante, lá no livro de Tiago, capítulo 4. Se você quiser acompanhar aqui, por gentileza, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, e você vai ver uma coisa muito interessante, como é que Deus faz a obra dele de uma maneira bem legal, e como é que ele quer que nós sonhemos, como ele quer que nós façamos a nossa obra. Olha só, capítulo 4, versículo 13 em diante. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer e que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É coisa séria, né? Anotem esses versículos, por favor. Capítulo 4 de Tiago, versículo 13 até o versículo 17. É muito interessante. Então, muitas vezes nós temos essa maneira de encarar as coisas, né?
não, deixa aqui, eu vou planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então eu vou fazer alguns comércios, alguns negócios aqui e vou ganhar muito dinheiro. Será que é isso que Deus está querendo? Uma boa pergunta que nós temos para fazer é sempre: o que o Senhor faria em meus passos? Você lembra de um livro antigo? Como é que é? Exatamente, em meus passos, o que faria Jesus? E agora eu vou fazer uma propaganda. Por favor. Nós temos um programa para os ouvintes, o André falou agora há pouquinho, 8.000 presidiários fazendo cursos bíblicos, e Deus tem transformado a vida deles. Eu tenho ido muitas vezes para São Luís e tenho visitado os presídios, feminino e presídios masculinos. É uma coisa especial. Você vê Deus transformando vidas mesmo. Mas, além disso, os que não são presidiários, graças a Deus, eles também querem estudar a Bíblia. E nós temos alguns cursos bíblicos para os ouvintes. E o terceiro curso que nós estamos lançando agora, recentemente, essa semana praticamente, né? Sim. Chama-se Fazer a Vontade de Deus, Conhecendo a Vontade de Deus. E exatamente esse texto aqui é um texto muito interessante, porque nos mostra que nós somos dependentes dele. João capítulo 15, você deve se lembrar: sem mim, nada podeis fazer. Então, essa ideia de nós dependermos do Senhor, inclusive para os nossos planos, os nossos sonhos, podemos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir para Ele orientação, nos submeter à sua orientação. Então, você pode planejar e deve planejar. Não vai viver assim no mundo da lua, não. Viva no mundo da lua, pensando nas coisas de cima, como diz Colossenses, mas põe os pés no chão. Você tem responsabilidades aqui. E aí, você vai colocar tudo isso de acordo com a vontade. Se Deus quiser, parece uma frase comum nossa, né? Não, se Deus quiser, entenda bem essa frase. É a mesma coisa quando a gente faz oração, em nome de Jesus, amém. Espera um pouquinho. Pensa no que você está falando. Então, se Deus quiser também, pense no que você está falando. Se Deus quiser, eu me submeto. O Senhor Jesus se submeteu à vontade do Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E graças a Deus, a vontade do Pai foi cumprida e nós estamos hoje salvos pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode acompanhar mais o Entendendo a Bíblia, como eu disse, lá em rtmbrasil.org.br, também às terças-feiras, 11 horas da manhã, também, não só terças-feiras, mas de segunda a sexta, às 11 horas da manhã, e também de segunda a sexta-feira, aqueles que gostam de dormir um pouquinho mais tarde, meia-noite e meia, também porque é transmitido para nossas emissoras afiliadas. E o site que o professor Itamir citou é cursos.rtmbrasil.org.br, cursos.rtmbrasil.org.br. Lá tem os cursos A Vida do Senhor Jesus Cristo, com base no Evangelho de Mateus, Judas, a Batalha pela Fé e Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Então, é isso. Vamos orar pelo pastor Itamir, que vai trazer a palavra nesta noite. Senhor, obrigado pelo pastor Itamir Neves, pelo ministério que ele tem desenvolvido. Que o Senhor use ele para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu fico muito grato ao Senhor, mas grato também ao pastor Neto, que nós nos conhecemos já há algum tempo, né? Graças a Deus. E pelo fato de estar me escolhendo, e certamente o pessoal da equipe da rádio também deu essa palavra assim, muito especial, me escolhendo para estar aqui nesse momento festivo, um momento muito gostoso, porque é um momento em que a gente vê na prática aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus ainda faz no nosso meio. E esse slogan que apareceu ali na tela não está mais ali agora, né? Será que alguém pode passar os slides? Eu agradeço muito. Isso. Então, mas estava escrito o seguinte: 90 anos de trabalho batista aqui em São Caetano. Eu estava lendo ali com o pastor Neto um livro que
só os mais velhos vão curtir. Os mais novos não me interessam tanto sobre isso. Mas é interessante. O livro de Atas da congregação, que depois de uns 8 anos mais ou menos, se tornou o quê? Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Então é muito legal a gente ver que Deus ainda atua hoje. Então, o título do nosso sermão hoje, e não é muito grande não, porque eu já fui avisado que tenho só alguns minutos para falar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu acho que quem é membro dessa igreja... Não, eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Eu quero saber quem é membro da igreja aqui de São Caetano há mais do que 20 anos. Levanta a mão, por favor. Há mais do que 20 anos. Mais do que 20 anos, tá bom. Muito obrigado. Agora eu vou apertar um pouco mais. Você também, tá bom. Agora eu quero saber quem é membro dessa igreja há mais do que 40 anos. 1, 2, só? Lá em cima alguém não. Então nem vou falar mais, porque aí, esses irmãos aí... Mas o que eu estou querendo mostrar é que exatamente nessa época em que nós estamos vivendo, Deus continua fazendo grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso que nós estamos festejando essa noite. Aquilo que Deus tem feito por nós. E o Salmo 126, ele vai nos levar para uma época muito mais distante do que os 90 anos. Vai nos levar lá para a época em que o povo estava saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. E aí, é interessante, eles vão para a Terra Prometida, etc. e tal, eles fazem coisas que não agradaram a Deus, Deus os disciplina. Então, por favor, já aprenda a primeira lição. Quando você é disciplinado pelo Senhor, agradeça a Deus. Tiago fala claramente. Feliz, bem-aventurado é o homem que passa por todas as tribulações. E as tribulações aqui são, a palavra no original grego, é peirasmos, é teste. Então, Deus muitas vezes Ele nos coloca em testes, outras vezes Ele permite que nós sejamos testados. E quando nós somos aprovados, nós recebemos a coroa da vida. Então, é graças a Deus que Deus continua trabalhando conosco. E aqui nós vamos então encontrar uma situação muito legal em que Deus trabalha com o povo dele, aquela antiga cidade de Jerusalém, aquele antigo povo de Deus lá da Palestina, agora voltando para Jerusalém. Foram disciplinados 70 anos no exílio, a tribo de Judá e Benjamim, que é o Reinado do Sul. E aí o que acontece? Acontece exatamente isso. Deus está levando-os de volta para a terra prometida. E aí então sai um hino de louvor, sai um cântico de louvor, uma poesia de louvor. E essa poesia diz assim, Salmo 126, eu vou ler na NVI, e eu agradeço a Deus porque bem no comecinho do culto o irmão leu também o Salmo 126, só que eu vou ler um pouco mais. Ele leu do versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. A alegria, exatamente. Até as outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos então assim, como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Veja que é um salmo de alegria. Pelo menos 3 vezes nós encontramos essa palavra aqui,
nesses versículos. Mostrando então que nós podemos celebrar, sim, com grande alegria. Alegria, sim, nós sabemos que é fruto do Espírito. Mas quando nós estamos com o nosso espírito aberto para a atuação do Espírito Santo, nós temos realmente a possibilidade de nos alegrarmos por alguma coisa que de fato é verdade. Isso é, Deus faz grandes coisas em nosso favor, sem mérito nenhum, sem mérito nenhum. Então, Deus faz grandes coisas em nosso favor. Eu queria recordar com os irmãos, rapidamente, algumas coisas que nós temos aqui nesse salmo. Eu quero, se você estiver me acompanhando aí, então coloque na introdução, por favor. A introdução nós temos o seguinte. Esse salmo é uma canção de alegria pelo livramento de Jerusalém, ou de Sião. Mas, ao mesmo tempo, é um pedido de oração para que o processo divino não se encerre. Nós estamos comemorando 90 anos aqui, então, do trabalho batista aqui em São Caetano. Agradecemos a Deus por isso. Mas, por favor, continuem orando, continuem trabalhando para que o trabalho batista, o evangelho, continue prosperando aqui em São Caetano. Por experimentar a restauração da libertação do cativeiro e a volta para a terra prometida, o povo de Deus estava contente e jubiloso, mas orou confiante, pedindo a Deus que completasse a sua obra. O interessante é que descansaram plenamente no Senhor. E o desafio nosso é exatamente esse. Temos que descansar completamente no Senhor. E aí fica um desafio para nós aqui, pelo texto de hoje, nós temos o seguinte desafio, vai aparecer aí, eu espero que apareça em letra amarela. Está aí? Apareceu? Eu preciso ter um espelhinho aqui, então. Podemos estar seguros de que, ao confiarmos no Senhor, colheremos grandes coisas que Ele fará por nós. Quando nós confiamos no Senhor, você pode esperar. Nada de frustração, nada de incerteza, nada de dúvidas. O Senhor fará grandes coisas por nós. E eu queria ler um versículo que agora me vem à mente. O Senhor vai nos inspirando de uma maneira. Esse Senhor é fora de série. Esse nosso Deus é especial. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Olha só o que fala aqui. Capítulo 3, versículo 20. Olha que coisa linda. Acharam aí? Eu vou ler na NVI. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele então seja o quê? A glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, sem dúvida nenhuma, podemos estar seguros de que ao confiarmos no Senhor, nós vamos colher coisas boas, bênçãos de Deus para nós. Então, nós vamos ver aqui as bênçãos que Deus tem colocado, e o salmista, então, o poeta, né, coloca isso de uma maneira muito contente, agradecendo a Deus o que Ele está fazendo. Esse salmo é um dos salmos que a gente chama de cânticos de peregrinação. Isso é, eles estão saindo da Babilônia e estão indo para Jerusalém, e normalmente depois, quando já estavam lá em Jerusalém, instalados, eles muitas vezes subiam no Monte Sião, né, fica ali em Jerusalém, eles vão subindo em direção ao templo. E a partir daí, eles vão cantando, vão cantando. Imagina só, eu queria que você se deslocasse agora um pouquinho do nosso país, tão gostoso, mas tentasse olhar lá para Israel. Naquele tempo, não no tempo de hoje, que tem muita guerra lá agora, né? Mas naquele tempo, o povo está voltando para casa.
E aí eles vão cantando. E então eles estão cantando, olha, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. A primeira bênção é exatamente essa daqui. A primeira bênção divina é como um sonho. Quando constatamos que, na realidade, Deus nos atende e está sempre disposto a nos abençoar, por vezes a gente nem acredita. Por que comigo? Por que Deus é tão bom? E se nós formos olhar e sermos honestos agora, olhando para as nossas próprias vidas, a gente pode reparar que não temos mérito nenhum, não temos mérito nenhum. É pura graça, misericórdia, o amor de Deus para conosco. Nós temos que lembrar disso. E Paulo fala isso muito bem lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 em diante. Capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele fala, eu era o pior dos pecadores, mas sem saber por quê, eu fui escolhido para levar o evangelho aos gentios. É interessante, porque nós não temos méritos, mas quando o Senhor atua, e nós temos que reparar isso, isso parece uma bênção extraordinária, sem mérito. Então parece um sonho. E aqueles estavam subindo, indo para o templo para louvar o Senhor, e estão dizendo exatamente isso. Nós estamos sonhando, porque nós estávamos presos até há pouco tempo. Estávamos lá na Babilônia durante 70 anos. Agora estamos voltando para a terra prometida. Agora, você tem que lembrar também que eles estão voltando para um país destruído. Destruído. Lembra que os babilônicos fizeram tudo o que podiam fazer para arrebentar Israel, mas não conseguiram. O templo foi destruído também. Nós temos o profeta Ezequiel falando sobre isso e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, voltar para a terra prometida, que foi prometida lá para Abraão, lá no livro de Gênesis, é muita coisa. Então, eles estão contentes. Parece um sonho. E se você pensar direitinho na sua vida, tudo aquilo que Deus tem lhe dado, inclusive, por gentileza, preste bem atenção nisso que eu vou falar agora. Quando você estiver passando por dificuldades, com tristeza, com aflições, lembre-se que Deus está cuidando de você. E sempre tem o melhor para você. Sempre tem o melhor para você. Nós fizemos outro dia um programa, exatamente esse programa que o André falou, que nós falamos sobre Entendendo a Bíblia, e falamos com o professor Luiz Saião. e o tema do programa foi: por que Deus permite que pessoas boas, no nosso entender, sofram? E é interessante como nós podemos entender. O Saião falou, e a gente pode olhar na Bíblia exatamente isso. Deus está nos preparando, pessoal. Agradeça a Deus, Deus está te preparando para passar a eternidade com Ele. Dá para você entender? Dá para você crer isso? Parece um sonho? É um sonho de verdade. Então, o que Ele está fazendo aqui? Muitas vezes está nos lapidando, nos fazendo uma coisa, uma pedra bonita para nos colocar diante dEle lá no céu, para a glória dEle. Mas Deus sempre age assim. Ele está sempre disposto a nos surpreender. Esse é o nosso Deus, que sempre está disposto a nos surpreender. Então, quem poderia pensar há 100 anos atrás que aqui teríamos uma igreja forte? Que essa igreja forte tem se alastrado por toda São Caetano, e mais ainda, porque Deus continua fazendo grandes coisas por nós. Louvado então seja o nosso Senhor. Uma segunda bênção que nós encontramos é aquela que é testemunhada por todos, por todos. Não é só por quem é da casa, não é só por quem é filho dele. As nações, as pessoas que são de fora, também reconhecem que tem alguma coisa especial acontecendo aqui. E essa coisa, desculpe a palavra, essa coisa especial é exatamente a obra de Deus no nosso meio. As pessoas têm que reconhecer que não é por nós. Elas reconhecem que o que está acontecendo é alguma coisa extraordinária.
É alguma coisa sobrenatural. E o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Então, o fato de que nós temos aqui 90 anos, e esses 90 anos já têm produzido muito mais gente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, significa o quê? Que o Senhor faz grandes obras no nosso meio. E tudo isso é testemunhado por todos, não só pela igreja, mas por muita gente aí de fora. Eles têm que reconhecer. E vão reconhecer. Você se lembra aquele texto lá que Paulo fala lá para os filipenses? Um dia, todos vão reconhecer, vão dobrar seu joelho e dizer que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Ele continua fazendo essas obras maravilhosas. Então, mais uma vez, a segunda bênção é testemunhada por todos, por todos. A sua vida lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, na sua família, ela é testemunhada por todos. Conheceram você de uma maneira. Você recebeu o Senhor Jesus Cristo e agora você é uma outra pessoa. As coisas velhas o quê? Já passaram. Eis que tudo se fez novo. E as pessoas têm que falar, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus faz grandes coisas no nosso meio, na nossa vida. Agradeça a Deus por isso e abra-se para que Ele possa então fazer mais coisas ainda. Terceira bênção divina. O salmo é um salmo realmente muito bonito. Essa bênção divina proporciona grande alegria. Quando você realmente pensa nisso que você tem experimentado, aquilo que Deus tem feito, você tem grande alegria. O povo confirmou a libertação do Senhor. O povo se alegrou, se regozijou, porque Deus usou os impérios mundiais, a Babilônia e a Pérsia, para tratar com eles o povo de Deus. Essa história eu tenho que contar, desculpe, mas vou contar um pouquinho sim. É impressionante. Nós temos aí os grandes poderosos desse tempo, né, 2025. Nem vou falar o nome deles e você já sabe o que é, né? Mas não é. Quem comanda o espetáculo, pessoal? Quem comanda tudo, quem é? É nosso Deus. Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é soberano. Aí você fala, puxa, mas como é que Ele permite algumas coisas? Ele está sabendo o que Ele está fazendo. Não fica inquieto, não. Descanse nele, descanse nele. Havia um grande e poderoso imperador da Babilônia, Nabucodonosor, que entrou lá em Jerusalém e arrebentou com tudo, com tudo. E Deus chama ele, através do profeta Isaías, meu servo. Meu servo. Isso é alguém que obedece às ordens de Deus. As ordens de Deus. Muito bem. Aí eles ficam 70 anos lá e tal. E depois a Babilônia luta com a Pérsia e perde. Então a Pérsia agora está tomando conta. E Deus usa Dario, Ciro. E é interessante, se você olhar depois, anota aí, Esdras capítulo 1 e 2 Crônicas capítulo 36, no finalzinho, fala que Deus tocou no coração do imperador, para que o imperador mandasse o povo de Jerusalém, voltasse para construir o templo. Isso é uma coisa assim, incrível. Deus usa quem Ele quiser para fazer os seus planos. Agradeça a Deus, porque você está no meio desses planos maravilhosos. E Deus, então, está controlando toda e qualquer situação. Você tem alguém chato lá no serviço? Deus está no controle. Você tem um problema de relacionamento dentro de casa? Deus está no controle. O que nós precisamos fazer é fazer como o povo. Descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor sempre para as nossas vidas. Então, mais do que nunca, nesses 90 anos de trabalho aqui, evangelístico aqui em São Caetano, com certeza a igreja aqui já tem passado por algumas situações delicadas. Mas graças a Deus, estamos em pé. E vamos caminhando em frente. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. Nosso Deus é um Deus soberano.
é algo maravilhoso, é algo grandioso, mostrando a sua soberania sobre todos e o seu amor para conosco. Deus nos ama. Gente, precisamos acreditar nisso. Creia nisso, que Ele te ama. E Ele te ama de tal maneira que fez o quê? Para que não pereça mais. Gente, nós temos a vida eterna, que já começou aqui, não é só depois da morte não, física. Não, já começou aqui. E aí o que Deus está fazendo? Está burilando a gente para passar a eternidade com Ele. Já pensou? Olha, a Bíblia fala que Ele vai enxugar toda a lágrima, né? Porque vai ter muito choro. Eu vou chorar muito. Maravilha poder ver Jesus. Bater um papo com Paulo. Bater um papo com Moisés. Então, para que isso aconteça, Ele tem que fazer o quê? Dar um arranjo na nossa vida. Quarta bênção, muito bonita aqui no versículo 4 e 5. O povo orou e pediu a Deus que Ele abençoasse com bondade, sabedoria e restauração. Essa foi a oração. Reconheceram e aceitaram a disciplina do Senhor. Quando você lê, por exemplo, Neemias, ele faz uma oração de confissão de pecados. Não era ele que tinha pecado, eram os seus antepassados. Mas ele então confessa o pecado, ele entende que isso deve realmente acontecer, porque era a disciplina do Senhor. É melhor então sofrer pela disciplina do Senhor do que sofrer pela mão dos ímpios. Poderiam sofrer até com lágrimas, mas se alegravam diante da restauração que Deus nos concede. Queridos irmãos, não fiquem em dúvida se Deus os ama ou não. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. É um texto assim, 10, 13. Não sobreveio sobre vocês teste, a palavra melhor aí é teste, que não seja humano, que não seja comum aos homens. Porque Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam testados além daquilo que vocês podem suportar. Ele conhece a nossa fé, Ele conhece quem é você. E Ele vai dar situações que você pode suportar, porque Ele quer a tua aprovação. Ele quer que você cada vez mais fique semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando forem testados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, creia no amor de Deus. Agradeça a Deus pela grande obra que Ele tem feito na tua vida. Então, Ele proporciona restauração daquelas situações que nós não temos mais controle. E por isso, então, nós podemos nos alegrar, mesmo com lágrimas, mas se alegravam diante da restauração que o Senhor pode providenciar. E, finalmente, uma quinta bênção muito bonita. O Senhor proporciona certeza quanto ao futuro. Eu estou vendo vários irmãos aqui com seus cabelinhos brancos e outros sem cabelo já. Eu estou indo também, cabelo branco e sem cabelo também. E aí ele fica pensando, né? O que vai ser de mim aqui no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 30 anos? Você já imaginou? Deus pode deixar você com mais do que 100, com 110. Então, agradeça a Deus, trabalhe com Deus. Permita que Ele trabalhe, porque Ele vai restaurar você. Você ainda é uma pessoa útil na mão do Senhor. Se Deus tem dado oportunidade para você, por favor, não se esqueça que o Espírito Santo foi dado para nós, para que nós sejamos o quê? Testemunhas dEle. São Caetano ainda precisa ter muita mais gente sendo cristã, sendo trazida para a casa do Senhor. Então, se você não tem
condições de falar, de sair facilmente de casa, por favor, ore, 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 ore. Deus quer restaurar. E o que aconteceu nesse versículo final é exatamente isso. Aquele que sai, que lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus resultados. Então, eu espero que nesse 90º aniversário do trabalho evangelístico aqui em São Caetano, você se erga, trabalhe, mesmo que custe lágrimas. Você vai voltar com alegria, trazendo os resultados. Não os seus resultados, mas trazendo os resultados que o Senhor vai conceder a vocês. Bênção de Deus, bênção de Deus. Quando a gente pode olhar para alguém e saber que Deus nos usou para levar aquela pessoa à salvação. Então, parabéns, parabéns, parabéns. E que Deus possa nos abençoar para a glória e honra dele mesmo. Amém?